Alemão médio, aos 18 anos, fala alemão nativo, inglês fluente e mais um terceiro idioma, geralmente francês ou espanhol, em nível conversacional. 3 idiomas, 18 anos. E não é elite, não é escola particular, cara. É aluno comum de escola pública. Enquanto isso, brasileiro aos 18 anos mal fala inglês básico depois de 8 anos de aula de inglês na escola. E antes que você pense que alemão tem facilidade genética para idiomas, não tem. Alemão não nasce poliglota. O sistema deles é tão eficaz que transforma a pessoa comum em falante de 3 idiomas de forma quase automática. E quando você entende como o sistema funciona, você percebe que não tem nada de mágico. É estrutura científica aplicada desde os 6 anos de idade sem interrupção. Eu passei 3 meses estudando o sistema educacional alemão. Conversei com professores, analisei currículo, assisti aulas, entrevistei alunos e descobri que o método alemão tem 4 pilares, que quando aplicados juntos, criam um resultado inevitável. E o mais importante, você pode aplicar esses 4 pilares estudando sozinho, em qualquer idade, e ter resultado similar. Nos próximos 12 minutos, eu vou te mostrar cada pilar com precisão cirúrgica. E no final, você vai ter protocolo exato para aprender seu 2º, 3º, 4º idioma. Então, presta atenção máxima porque isso aqui vai reconstruir tudo o que você sabe sobre aprendizado de idiomas. Primeiro, como funciona na prática. Criança alemã começa a escola aos 6 anos. Desde o primeiro dia, ela tem aula de inglês. Não é matéria secundária, é obrigatória, igual matemática. 3 aulas de inglês por semana, dos 6 aos 10 anos. 4 anos de exposição contínua. Aos 10 anos, ela já conversa em inglês básico, sem dificuldade. Aos 11 anos, quando entra no ginásio, que é o equivalente ao ensino médio brasileiro, ela escolhe 2º idioma estrangeiro, francês, espanhol, latim, russo, e começa a estudar 4 aulas por semana. Agora, ela está estudando alemão nativo, inglês continuado e 3º idioma novo. Isso dos 11 aos 18 anos. 7 anos de exposição tripla simultânea. E aqui está o detalhe crucial. As aulas não são sobre gramática decorativa. São aulas comunicativas desde o início. Professora fala só em inglês desde a primeira aula. Criança de 6 anos não entende nada no começo. Normal. Mas professora usa gestos, imagens, contexto. E em 3 meses, a criança já entende comandos básicos. Em 6 meses, responde frases simples. Em 1 ano, conversa sobre tópicos cotidianos. Compare com o Brasil. Aluno brasileiro começa inglês aos 11, 12 anos. E a primeira aula é sobre verbo to be escrito no quadro. Gramática abstrata, sem contexto comunicativo. Aluno passa 6 anos estudando gramática e não consegue pedir comida em restaurante em inglês. Alemão, aos 6 anos, já está pedindo para ir ao banheiro em inglês. Diferença metodológica brutal. E tem fator cultural. Na Alemanha, ser monoglota, falar só alemão, é visto como limitação educacional. É esperado socialmente que pessoa educada fale no mínimo 2 idiomas. Então, não tem resistência cultural. Aluno alemão não pergunta: para que eu preciso aprender inglês? É óbvio para ele que precisa. Enquanto aluno brasileiro questiona a utilidade de aprender inglês, porque moro no Brasil, todo mundo fala português. Agora os 4 pilares que fazem o sistema funcionar. E cada pilar tem ciência sólida por trás. O primeiro pilar é a imersão comunicativa desde o primeiro dia. Não existe aula de inglês em português. Professora entra na sala e fala só inglês. Good morning, class. Sit down, please. Open your books. Criança de 6 anos não entende. Mas professora aponta para a cadeira quando diz sit down. Mostra livro quando diz open your books. E em 2 semanas, a criança já associou som com ação. Aprendeu por contexto igual aprendeu alemão quando bebê. Por que isso funciona? Porque a aquisição de idioma natural é por imersão, não por tradução. Quando você era bebê, ninguém te ensinou que cachorro
significa animal de 4 patas que late. Você ouviu a palavra cachorro 1000 vezes apontando para cachorro, e seu cérebro criou a associação direta. Método alemão replica isso. Criança ouve window 1000 vezes apontando para a janela. Cérebro cria associação direta inglês-objeto, sem passar por português no meio. Mas método brasileiro faz o oposto. Professora fala em português, escreve window, uma janela, no quadro. Aluno decora a tradução. E agora, sempre que ele quer falar janela em inglês, ele pensa em português primeiro, traduz mentalmente para window e fala. Esse processo de tradução mental cria atraso de processamento que impede fluência. Alemão não traduz. Ele pensa direto em inglês porque aprendeu por imersão desde os 6 anos. O segundo pilar é progressão de input compreensível. Conceito do linguista Stephen Krashen. Você não pode jogar conteúdo muito difícil muito cedo. Tem que ser sempre um nível acima do que aluno já sabe. Se aluno sabe 100 palavras, você usa essas 100 e adiciona 10 novas por semana. Se aluno entende presente simples, você usa presente simples e adiciona presente contínuo gradualmente. Professor alemão é treinado para calibrar dificuldade. Primeira aula do ano, ele avalia nível da turma. E durante o ano inteiro, ele mantém conteúdo 90% compreensível, 10% novo. Isso mantém aluno na zona de aprendizado ótima. Nem tão fácil que fica entediante, nem tão difícil que frustra e desiste. Brasil não faz isso. Professor joga conteúdo sem calibrar dificuldade. Aluno que não sabe presente simples está fazendo exercício de past perfect. Resultado: aluno perde completamente, frustra, desenvolve bloqueio com idioma, desiste. E aí conclui que não tem jeito para idiomas. Não é falta de jeito, é método que quebrou a progressão natural. O terceiro pilar é erro como ferramenta, não punição. Em aula de inglês na Alemanha, aluno fala a frase errada. Professora não para corrigir gramática. Ela reformula a frase correta naturalmente na resposta dela. Aluno disse, I go to school. Professora responde, Oh, you went to school? Good. Aluno ouviu a forma correta em contexto natural, registrou subconscientemente e próxima vez já fala went sem pensar. Essa correção implícita é muito mais eficaz que correção explícita. Porque quando você para aluno no meio da frase para corrigir gramática, você cria ansiedade. Aluno fica com medo de errar, para de falar e aprendizado travou. Mas quando professora corrige implicitamente mantendo o fluxo da conversa, aluno não sente punição, continua falando e absorve correção naturalmente. No Brasil, professora para aluno sublinha erro em vermelho, explica regra gramatical. Aluno fica constrangido, desenvolve medo de falar, vira só aprendizado passivo lendo e escrevendo. Mas idioma é ferramenta oral. Se você não pratica falar, você nunca vai falar. É igual aprender a nadar lendo livros sobre natação. Não funciona. O quarto pilar é exposição massiva, fora da sala de aula. Alemão não aprende idioma só em 3 horas de aula por semana. Ele está exposto a inglês constantemente. Filmes no cinema são legendados, não dublados. Criança alemã aos 8 anos assiste filme da Marvel em inglês, com legenda em alemão. Música no rádio é 80% em inglês. Videogame em inglês. YouTube em inglês. Então, além das 3 horas de aula formal, ele tem 10, 15 horas de exposição passiva por semana. E exposição passiva importa. Mesmo você não entendendo tudo, seu cérebro está processando sons, ritmo, entonação. Está se acostumando com o idioma. Linguistas chamam isso de banho de idioma. E depois de centenas de horas de banho, quando você vai estudar ativamente, é muito mais fácil porque seu ouvido já está calibrado. Brasil dubla tudo. Criança brasileira assiste filme em português, ouve música em português, joga videogame em português. Zero exposição passiva a inglês. Então, ela só tem contato com inglês nas 2 horas de aula por semana, 80 horas por ano.
Alemão tem 150 horas de aula, mais 700 horas de exposição passiva. 850 horas por ano. É 10 vezes mais exposição. Óbvio que o resultado vai ser 10 vezes melhor. Agora, por que brasileiro estuda inglês 8 anos na escola e sai sem saber nada? 4 razões estruturais que destroem aprendizado. Primeira razão: começa tarde demais. Brasileiro começa inglês aos 11, 12 anos. Alemão começa aos 6. 5 anos de diferença são 5 anos de janela crítica perdida. Cérebro infantil tem plasticidade neurológica que facilita a aquisição de idioma. Dos 0 aos 12 anos, você absorve idioma sem esforço consciente. Depois dos 12, fica progressivamente mais difícil. Então, começar aos 6 versus aos 12 faz diferença brutal no resultado final. Segunda razão: método gramática-tradução morto. Brasil ainda usa método de ensino de latim do século XIX. Professor explica regra gramatical em português, aluno decora, faz exercício escrito, prova sobre gramática. Zero comunicação oral. É literalmente o pior método possível para aprender idioma vivo. Linguistas abandonaram esse método nos anos 70, mas Brasil continua usando porque é mais fácil para professor. Não precisa falar inglês fluente para ensinar gramática no quadro. Terceira razão: professor brasileiro não é fluente. Maioria dos professores de inglês em escola pública brasileira não fala inglês fluente. Eles sabem gramática, conseguem ler texto, mas não conversam fluente. Então não podem dar aula imersiva porque não dominam o idioma. Enquanto o professor alemão é obrigado a ter certificação de fluência e passar 1 ano no país do idioma que vai ensinar. Sistema alemão investe em formar professor de qualidade. Brasil não investe, e resultado é óbvio. Quarta razão: zero exposição cultural. Brasileiro vive bolha linguística completa. Tudo é dublado, tudo é traduzido. Você pode passar a vida inteira no Brasil sem nunca precisar de inglês. Então aluno não vê utilidade prática. Aluno alemão aos 10 anos quer assistir série nova da Netflix, que saiu só em inglês. Ele precisa de inglês para consumir cultura que ele quer. Necessidade cria motivação. Brasil remove a necessidade, dublando tudo. Agora, o que você faz com essa informação? Protocolo completo para você aprender segundo idioma, usando o método alemão, adaptado para autodidata. 4 fases de 6 meses cada. 2 anos para fluência conversacional. Fase 1, primeiros 6 meses. Imersão compreensível básica. Você escolhe idioma. Vamos usar inglês como exemplo, mas funciona para qualquer um. E você se compromete com 1 hora por dia, todo dia, sem exceção. Não existe dia de folga. 1 hora não negociável. Dessa 1 hora, 40 minutos são input compreensível. Você assiste vídeos de ensino de inglês para iniciantes, onde o professor fala devagar em inglês, usando gestos e imagens. YouTube tem milhares de canais assim. Dreaming Spanish para espanhol, Comprehensible Japanese para japonês, Easy English para inglês. Você assiste 40 minutos por dia sem legenda em português. Pode ter legenda em inglês, mas nunca português. 20 minutos finais são shadowing. Você pega áudio de 30 segundos em inglês, ouve e repete simultaneamente tentando imitar pronúncia exata. Mesma entonação, mesmo ritmo. Faz isso com 5 áudios diferentes. 20 minutos de shadowing por dia. Isso treina seu aparelho fonador para produzir sons que não existem em português. 6 meses fazendo isso todo dia. 180 horas de input compreensível, 90 horas de shadowing. No final de 6 meses você entende inglês básico e consegue reproduzir sons corretamente. Ainda não conversa, mas tem fundação sólida. Fase 2. Meses 7 a 12. Produção guiada. Agora você adiciona fala ativa. Você baixa app de troca de idioma tipo Tandem ou HelloTalk. E você faz 3 sessões de 15 minutos por semana de conversa com nativo. Não precisa ser aula cara. É troca gratuita. Você fala 15 minutos em inglês, ele fala 15 minutos em português. E aqui é importante. Você não estuda gramática antes de falar.
você fala errado mesmo. Nativo corrige implicitamente igual professor alemão. E você absorve correção no contexto. Não decore regra, adquira por uso. E você mantém os 40 minutos de input compreensível, agora em nível intermediário, e 20 minutos de shadowing. Então é 1h e 45 minutos por dia, incluindo as 3 sessões de conversa semanais. Mais 6 meses. Final do primeiro ano, você já conversa sobre tópicos básicos do cotidiano. Fase 3. Meses 13 a 18. Imersão cultural total. Agora, você muda todo o consumo de mídia para o idioma-alvo. Série que você assiste? Em inglês com legenda em inglês. Música que você ouve? Inglês. Podcast que você escuta no trânsito? Inglês. Você cria banho de idioma artificial. 15 a 20 horas por semana de exposição passiva. E mantém as 3 sessões de conversa, mas agora de 30 minutos cada. E para de fazer shadowing, começa a fazer leitura extensiva. 20 minutos por dia lendo livros simples em inglês, Young Adult, Harry Potter, qualquer coisa um nível acima do seu confortável. Final dessa fase, você já consome conteúdo nativo sem dificuldade maior. Não entende 100%, mas entende 70%, 80%, e isso é suficiente para fluir. Fase 4, meses 19 a 24. Refinamento e terceiro idioma. Você mantém inglês em manutenção. 3 horas por semana de input variado. E começa, terceiro idioma, usando fase 1 do protocolo. 40 minutos, input compreensível do novo idioma. 20 minutos, shadowing. Final de 2 anos. Inglês fluente conversacional. Terceiro idioma, em nível básico fundacional. Igual alemão aos 18 anos. Você replicou o sistema alemão sozinho, sem escola, sem gastar dinheiro significativo. Só disciplina e método correto. Agora a verdade brutal que separa quem vai fazer de quem vai só se inspirar. Esse protocolo exige 2.500 horas em 2 anos. Parece muito? É. Mas alemão faz 4.000 horas dos 6 aos 18 anos. Eu estou te dando atalho comprimindo em 2 anos o que eles fazem em 12. E mesmo assim, 95% de quem está assistindo não vai fazer. Por quê? Porque 1 hora por dia, todo dia sem exceção por 2 anos, é compromisso sério. Você vai viajar e não vai querer fazer. Vai ter dia cansado que vai querer pular. Vai ter semana estressante que vai pensar em desistir. E a primeira vez que você pular um dia, vai ficar mais fácil pular o segundo. E em 3 semanas você largou. Então, se você não está disposto a fazer 1 hora por dia não negociável por 2 anos, não começa. Porque começar e parar é pior que não começar. Cria ciclo de frustração e autossabotagem. Melhor ser honesto consigo mesmo e aceitar que não vai fazer do que mentir que vai. Mas se você está disposto, se você realmente quer ser trilingüe igual alemão, o caminho está aí. Não tem segredo, não tem atalho mágico. É método científico aplicado com disciplina brutal por tempo suficiente. E 2 anos passa. Você pode chegar daqui 2 anos falando 3 idiomas, ou continuar monoglota reclamando que não tem jeito para idiomas. Escolha é exclusivamente sua. E o desafio é simples. Começa a fase 1 hoje. 1 hora. Input compreensível 40 minutos. Shadowing 20 minutos. Faz isso 7 dias seguidos sem pular nenhum. E no dia 8 você volta aqui e comenta se conseguiu ou não. Porque eu aposto que 80% não vai conseguir nem 7 dias. E se você conseguir 7, você consegue 365. É só repetir. E se inscreve no canal, porque eu vou continuar mostrando sistemas de elite de outros países que você pode aplicar sozinho. Senhor Martins aqui. Até a próxima.